Hoje, nós vivemos um momento em que muitos pais não estão vendo os filhos. Os filhos estão... Eu vi uma história há poucos dias atrás de uma menina de 13 anos passando mal numa escola segunda-feira. Eles desconfiaram que a menina estava grávida e foram ver, foram puxando, colocaram amigos na parede. Ela saiu da escola sexta-feira, ela bebeu, foi embora bêbada para casa. No sábado ela saiu, foi para uma festa. Domingo ela saiu, foi para uma festa. Na segunda-feira ela estava de ressaca de 3 dias de festa. Aí perguntaram, e a mãe? A mãe não viu, o pai não viu. Porque ela chegava tarde, os pais estavam dormindo. Os pais saíam, eles estavam dormindo. Quando eles chegavam, ela não estava em casa. Uma adolescente de 13 anos. Então, como você colocou que no ambiente que você estava era convidativo, você não tinha noção do que era aquilo. Você era uma criança. O que vai ser dos nossos adolescentes, sendo que muitos estão num modo robotizado, às vezes não estão num ambiente como esse, mas as mídias são tão perigosas ou são mais perigosas que um bairro violento, que uma rua violenta. E fica um alerta para vocês, pais, que eu até me emocionei aqui com a história do Fábio. Fica um alerta, porque diferente de você não ter noção, de você estar num bairro, mesmo a tua mãe estando ali te orientando, acabou acontecendo e graças a Deus que você conseguiu a tempo, pode ser que você não tivesse tempo, né? Mas fica um alerta para os pais para olharem, porque é um momento que nós não sabemos nada da vida. E você quer descobrir. E do mesmo jeito que vem e te apresentam algo que é convidativo, legal você ser o famoso do bairro, você não tem noção o preço, o custo, aonde os nossos filhos podem estar indo sem nós estarmos vendo. Serve como um alerta. Sim, Que história! é um alerta muito Meu forte, Deus! Ana, porque infelizmente nós estamos vivendo em um tempo de filhos órfãos de pais vivos. Meu Deus! Essa correria desenfreada que todos nós estamos tendo para ter, conquistar, muitos querem ostentar. Infelizmente, nós estamos deixando para trás as nossas maiores preciosidades, que são os nossos filhos. Teve uma época que nós reclamávamos, os mais antigos, né, reclamavam que os filhos ficavam muito tempo na rua. Hoje nós estamos reclamando que os nossos filhos estão muito tempo Sim. dentro do quarto. Mas esse é o grande problema, que nós estamos vivendo os extremos. Como eu vou deixar a minha filha na rua, em meio a essa sociedade totalmente deturpada, contaminada, com tantas ideologias que pervertem e erotizam a mente de uma criança? Mas, ao mesmo tempo, será que eu vou ter atenção o suficiente para cuidar dela dentro de casa? Dar a atenção necessária para ensinar, orientar, para brincar com ela? Então, a gente vive a dificuldade hoje de ser pai, de ser mãe. E por muitas vezes, para se ver livre um momento da criança pedindo, nós mandamos para dentro do quarto. Mas é lá no quarto que se abre um portal. E esse portal talvez é mais perigoso do que a própria rua. A rua, existem convites perceptivos, externos, visíveis, mas dentro do quarto há convites invisíveis. Há portais que podem não ser vistos e podem não ser acompanhados pelos próprios pais. Porque as mensagens hoje são subliminar. As mensagens hoje são de forma que apenas a criança entende. Vai normalizando na mente da criança coisas que, para quem tem princípios e valores que são absolutos e inegociáveis, não são normais. Então, assim, nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos clamar a Deus para nos orientar e nos direcionar como, de fato, criar os nossos filhos diante da mentoria de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme nós sejamos um exemplo, de fato, de pais cristãos. E é interessante que a Bíblia diz assim, que nós devemos ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. A Bíblia não diz assim, ensine o caminho, ensine o caminho que ele deve andar, é no caminho. Ou seja, para eu ensinar no caminho, eu preciso estar no caminho.
Por exemplo, eu não posso falar para minha filha que ela não pode falar palavrões se ela me vê falando palavrões constantemente. Eu não posso ensinar a minha filha Sim. dizendo que ela não deve mentir se ela vê que eu sou um mentiroso quanto mais dentro de casa. Eu não posso falar para minha filha, você não deve beber, você não pode usar drogas, se ela me vê Sim. bebendo e usando drogas. Eu conheço pessoas que gostariam que os seus filhos não entrassem nessa vida de vício, mas infelizmente eles são viciados no cigarro, no tabaco, na bebida alcoólica. Então, dificilmente os filhos não vão andar no caminho que eles estão andando. Agora, se eu ando no caminho dos devocionais diários, se eu ando no caminho na leitura bíblica, se eu ando no caminho da oração, e a minha filha, os meus filhos conseguem ver e enxergar que eu estou neste caminho, este exemplo vai arrastá-lo, vai trazer para perto.